Uma sombra ancestral, tecida com fios de ouro e segredos inconfessáveis, moldou silenciosamente o destino do mundo por séculos. Quem são, afinal, os Rothschild? E o que realmente sabemos sobre a dinastia que, por vezes, mais parece uma lenda do que uma família de carne e osso? O nome Rothschild é sussurrado em corredores de poder, sinônimo de uma riqueza e influência que desafiam a imaginação, mas por trás do brilho ofuscante, esconde-se uma saga de ambição sem limites, estratégias geniais e mistérios que persistem até os dias de hoje, alimentando tanto admiração quanto teorias da conspiração. Prepare-se para desvendar 10 curiosidades que redefinirão sua percepção sobre esta família enigmática. Nossa jornada começa em um gueto judeu em Frankfurt, no século XVIII. Ali, Mayer Amschel Rothschild, um homem de visão extraordinária, transformou uma humilde loja de moedas e antiguidades em um embrião de império financeiro. Sua astúcia e perspicácia para os negócios pavimentaram o caminho para uma fortuna que se estenderia por gerações, um legado que ele cuidadosamente planejou. Mayer não era apenas um comerciante, ele era um estrategista, um arquiteto de um futuro que poucos poderiam sequer conceber. A genialidade de Mayer Amschel se manifestou na sua mais audaciosa estratégia, o poder dos 5. Ele enviou seus 5 filhos, Amschel, Salomon, Nathan, Kaumann e James, para as principais capitais europeias da época: Frankfurt, Viena, Londres, Nápoles e Paris, respectivamente. Cada um estabeleceu um banco independente, mas interconectado, formando uma rede financeira sem precedentes. Essa teia de bancos operando em uníssono permitiu aos Rothschild mover grandes somas de capital e informação com uma velocidade e eficiência que seus contemporâneos não conseguiam igualar. A Europa, dividida por fronteiras e rivalidades, tornou-se o tabuleiro de xadrez onde os irmãos Rothschild jogavam sua partida. Antes mesmo da invenção do telégrafo, os Rothschild já possuíam um sistema de comunicação que faria inveja a qualquer serviço de inteligência moderno. Pombos-correio, mensageiros a cavalo e uma rede de informantes leais garantiam que a família tivesse acesso a notícias de guerras, tratados políticos e flutuações de mercado muito antes de qualquer outro. Essa vantagem informacional era, muitas vezes, o diferencial crucial em suas operações financeiras, permitindo-lhes antecipar movimentos do mercado e consolidar sua fortuna. Um dos episódios mais famosos e controversos da história Rothschild ocorreu durante a Batalha de Waterloo, em 1815. Nathan Rothschild, operando em Londres, utilizou seu sistema de comunicação avançado para ser um dos primeiros a saber da vitória britânica sobre Napoleão. A lenda conta que ele, astutamente, fez parecer que a Grã-Bretanha havia perdido, gerando pânico na bolsa de valores. Enquanto outros vendiam suas ações em desespero, Nathan comprava tudo o que podia, a preços irrisórios. Quando a notícia oficial da vitória chegou, os valores dispararam, e a fortuna da família Rothschild multiplicou-se exponencialmente, transformando-os nos banqueiros mais ricos do mundo. Este movimento audacioso, embora legal, gerou rumores de manipulação que perseguem a família até hoje. Mas, será que a audácia de Nathan Rothschild escondeu um segredo ainda maior sobre como eles garantiram essa informação privilegiada? Antes de continuarmos a desvendar os próximos segredos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A busca incessante dos Rothschilds por manter o poder e a fortuna dentro dos limites familiares levou a uma prática que para os olhos modernos pode parecer peculiar: os casamentos estratégicos entre primos. Longe de ser uma questão de preferência pessoal, essa tradição visava consolidar não apenas a riqueza, mas também a lealdade e a coesão entre os diversos ramos da família espalhados pela Europa. Ao casar-se entre si, garantiam que os segredos da dinastia permanecessem bem guardados e que o patrimônio não se dispersasse por meio de uniões com estranhos, que pudessem ter interesses divergentes. Era uma teia complexa de laços de sangue e finanças, onde o amor, embora presente em alguns casos,
frequentemente cedia lugar à razão e à estratégia. Essa endogamia, embora garantisse a manutenção do império, também gerou, ao longo das gerações, alguns desafios genéticos e um certo isolamento social, tornando-os uma entidade ainda mais misteriosa e distante para o público em geral. Contrariando a imagem de banqueiros exclusivamente focados em transações monetárias, os Rothschilds demonstraram uma notável diversificação em seus investimentos. Além dos bancos que formavam o cerne de seu império, a família fincou raízes profundas no solo fértil da França, tornando-se proprietária de algumas das mais prestigiadas vinícolas do mundo. Nomes como Chateau Lafite Rothschild e Chateau Mouton. Rothschild não são apenas marcas de vinho, são símbolos de excelência, tradição e, claro, da capacidade dos Rothschild de se infiltrar e dominar qualquer setor que escolhessem. Essa incursão no mundo do vinho não foi meramente um passatempo de ricos, foi um movimento estratégico que elevou a família ao status de aristocratas, integrando-os ainda mais à alta sociedade europeia e diversificando suas fontes de renda e influência para além das finanças. Eles não apenas compravam propriedades, eles as transformavam em joias de seus respectivos setores, aplicando a mesma meticulosidade e busca pela perfeição que caracterizavam suas operações bancárias. Apesar da fama de riqueza e de uma certa frieza estratégica, a família Rothschild também possuía um lado menos conhecido, mas igualmente significativo, o de grandes patronos das artes e da filantropia. Em um esforço para retribuir à sociedade e talvez para polir sua imagem, eles investiram pesadamente na construção de hospitais, museus e bibliotecas. O dinheiro Rothschild financiou pesquisas médicas, apoiou artistas emergentes e garantiu o acesso à educação e à cultura para muitos que, de outra forma, não teriam essa oportunidade. Essa faceta filantrópica revela uma dimensão complexa da família, mostrando que seu legado não se resume apenas a números e transações bancárias, mas também a um impacto social e cultural duradouro, um lado que muitas vezes é ofuscado pelas narrativas de poder e conspiração. Entretanto, a partir do século XIX, o nome Rothschild, com sua imensa fortuna e influência discreta, tornou-se um ímã para teorias da conspiração, acusações de controle global, de manipulação de guerras e governos, e uma onda crescente de antissemitismo transformaram o sobrenome em um alvo constante. A maldição do nome Rothschild se manifestou em panfletos, livros e mais tarde na internet, onde a família é frequentemente retratada como a mente por trás de cada grande evento mundial. Essa mancha de desconfiança e estigmatização persegue a família até hoje, obscurecendo seus feitos e distorcendo sua história. O anonimato que tanto prezavam para operar acabou se tornando um terreno fértil para a imaginação popular e para preconceitos históricos, transformando-os em vilões em narrativas que pouco tinham a ver com a realidade. Você já tinha ouvido falar sobre a extensão da influência dos Rothschild para além do mundo financeiro? Comenta o que você acha disso, e se você acredita que essa família realmente tem o poder que as teorias da conspiração atribuem a ela. Mas, e se eu disser que uma das maiores fortunas do mundo, construída com tanta astúcia e sacrifício, quase foi perdida por um ato de traição dentro da própria família? Um segredo que poucos conhecem? A história dos Rothschild é um emaranhado de glória e sombras, e cada revelação nos leva a questionar o verdadeiro preço do poder. A ascensão meteórica da família Rothschild, embora marcada por uma união férrea e estratégias geniais, não esteve isenta de fissuras internas. A história guarda o relato de um ramo da família que, por escolhas pessoais que desafiaram as rígidas convenções da dinastia, ou por conflitos intransponíveis de visão e ambição, foi gradualmente marginalizado. Este desvio da linha principal não resultou apenas na perda de influência, mas, em alguns casos, na efetiva deserdança de parte da fortuna e do prestígio que o nome Rothschild carregava. Tal episódio serve como um lembrete contundente de que, mesmo para os mais poderosos, o poder não é uma garantia eterna e que a coesão familiar, embora um pilar fundamental,
podia ser fraturada. Essa perda silenciosa e muitas vezes não documentada publicamente contrasta com a imagem de invencibilidade da família, revelando a fragilidade humana por trás da fachada de um império inabalável. Mostra que a disciplina e a lealdade eram tão valiosas quanto o ouro para a manutenção da dinastia, e que qualquer desvio tinha um preço alto. Para além das transações financeiras e das propriedades visíveis, persiste uma aura de mistério em torno dos Rothschild, alimentada por rumores persistentes sobre tesouros escondidos. Lendas urbanas e sussurros em círculos de colecionadores falam de vastas coleções de arte inestimáveis, joias de valor incalculável e documentos históricos que poderiam reescrever capítulos da história mundial, todos supostamente guardados em bunkers secretos, cofres subterrâneos ou propriedades remotas espalhadas pelo globo. A discrição da família, que sempre foi uma de suas maiores armas, transformou-se aqui em um fértil terreno para a imaginação popular. Esses tesouros, se existirem, aguardariam o momento certo para serem revelados, talvez em uma era futura, ou permaneceriam eternamente selados, adicionando mais uma camada ao enigma que envolve os Rothschild. O fascínio por esses segredos ocultos é um testemunho da capacidade da família de transcender a mera riqueza material e se tornar um ícone quase mítico na cultura popular. A verdadeira força da família Rothschild, portanto, não reside apenas na sua fortuna colossal ou na sua rede bancária global. Ela se manifesta, de forma mais profunda e sutil, na sua notável capacidade de adaptação às mudanças geopolíticas e econômicas e na manutenção de uma discrição quase absoluta. Essa discrição, paradoxalmente, alimenta as lendas e o fascínio que cercam seu nome, transformando-os em personagens quase arquetípicos do poder oculto. Longe dos holofotes da mídia e das manchetes sensacionalistas, eles continuam a operar, influenciando silenciosamente os mercados e as decisões. Sua resiliência ao longo de séculos, atravessando guerras, revoluções e crises financeiras, é uma prova de uma estratégia de longo prazo e de uma visão que transcende gerações. A capacidade de permanecerem relevantes, mesmo enquanto o mundo se transforma a uma velocidade vertiginosa, é a verdadeira medida de seu poder. Hoje, a família Rothschild continua ativa em diversos setores, que vão desde a gestão de ativos e investimentos até a filantropia e a produção de vinhos de luxo. Eles operam com uma discrição que, embora diferente daquela dos seus antepassados, ainda os mantém relativamente afastados da exposição pública massiva. O legado de sua influência, contudo, persiste de forma inegável, como um rio subterrâneo que, invisível na superfície, nutre e molda as estruturas do mundo financeiro e político. Sua história é um tecido complexo de inovações, estratégias e, sim, controvérsias, que continua a ecoar nos corredores do poder e nas mentes daqueles que buscam entender as engrenagens ocultas da história. A saga Rothschild é um lembrete de como uma família, com visão e determinação, pode deixar uma marca indelével na tapeçaria da civilização. Mas mesmo com todas essas revelações, com a desmistificação de algumas lendas e a confirmação de outras verdades, será que realmente sabemos tudo sobre a família Rothschild? Ou ainda, há mistérios profundos guardados a 7 chaves em seus arquivos privados e em suas mentes, esperando para serem descobertos? A resposta talvez nunca seja plenamente conhecida, e é justamente essa incerteza que mantém a chama do fascínio acesa, perpetuando a lenda dos Rothschild no imaginário coletivo.